o milagre que salvou o coração de Rafael. Rafael tinha apenas 8 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ele não viveria mais do que alguns meses. O diagnóstico era cruel: miocardiopatia restritiva, uma doença rara e progressiva que endurecia o músculo do coração, impedindo de bombear o sangue corretamente. Os remédios só aliviavam os sintomas, mas não curavam. A cada consulta, a esperança da família se esvaía. "Preparem-se para o pior", foi a frase que ecoou no consultório do cardiologista pediátrico. A mãe de Rafael, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, não aceitou aquela sentença. Ela já havia perdido o marido 2 anos antes, vítima de um infarto, e não suportaria enterrar também o filho. Foi então que, em meio ao desespero, uma vizinha, Sister Jussara, membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para uma reunião de oração. "Maria, Deus pode mudar essa história. Na Universal já vi coisas que nem a medicina explica. Vamos tentar?", disse ela, segurando suas mãos trêmulas. No início, Dona Maria resistiu. "Oração não vai curar o coração do meu filho", pensava. Mas quando Rafael começou a ter crises de falta de ar até mesmo ao brincar, ela não teve mais forças para duvidar. Naquela noite, com o filho nos braços, entrou pela primeira vez em um templo da Universal. O que viu a deixou sem palavras. Pessoas orando com fé, pastores ungidos impondo as mãos sobre os enfermos, testemunhos de curas no altar. O ambiente era carregado de uma energia que ela nunca havia sentido antes. A fé que nasceu no desespero. O pastor que os recebeu, o pastor Rodrigues, um homem de voz firme e olhar penetrante, ouviu a história de Rafael e não hesitou. "Esse menino vai sarar, mas você precisa crer e lutar na fé. Deus já tem a vitória preparada, mas é preciso persistir." Ele explicou sobre a corrente de oração, as vigílias santas e a importância de quebrar as maldições com jejum e ofertas. "O inimigo quer roubar a vida do seu filho, mas Jesus já venceu na cruz", declarou enquanto ungia Rafael com o óleo sagrado. Dona Maria, que nunca havia sido muito religiosa, começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das campanhas de fé, como a campanha dos 73 dias de jejum de Daniel, onde aprendia a orar com autoridade. Nas noites de fogueira santa, ela via pessoas sendo libertas de doenças, vícios e até de problemas financeiros. "Se Deus faz por eles, por que não faria por meu filho?", pensava, enquanto depositava suas ofertas de fé no altar, mesmo com o salário apertado. Rafael, embora criança, também sentia algo diferente. "Mãe, aqui eu me sinto melhor", dizia ele, após as orações. Os pastores sempre o chamavam à frente, impondo as mãos e declarando: "Em nome de Jesus, este coração é curado. Sai a doença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." As palavras ecoavam no templo, e Dona Maria chorava, mas desta vez eram lágrimas de esperança. O dia em que o impossível aconteceu. 3 meses depois do início dessa batalha espiritual, Rafael teve uma crise tão forte que foi levado às pressas para o hospital. Os médicos, alarmados, disseram que seu coração estava falhando rapidamente. "Ele pode não resistir até amanhã", avisou um deles com gravidade. Dona Maria, em pânico, ligou para o pastor Rodrigues, que imediatamente convocou a igreja para uma vigília de emergência. À meia-noite, o templo estava lotado. Pastores, obreiros e fiéis se uniram em uma corrente de oração poderosíssima. Dona Maria, de joelhos no altar, clamava: "Senhor, o Senhor disse que a fé move montanhas. Eu creio na cura do meu filho." Enquanto isso, no hospital, Rafael, mesmo fraco, repetia as palavras que ouvia na igreja: "Jesus me cura, Jesus me cura." De repente, algo extraordinário aconteceu. Os monitores que antes mostravam sinais de alerta começaram a se estabilizar. Os médicos, atônitos, verificaram os exames e não acreditaram no que viam. O coração de Rafael, que antes estava rígido e quase sem função, começou a bater com força, como se tivesse sido reparado por mãos invisíveis. "Isso não tem explicação médica", murmurou um cardiologista, enquanto olhava os novos resultados. Na manhã seguinte, Rafael acordou sorrindo. "Mãe, eu sonhei que um homem de luz botou a mão no meu peito e disse que eu estava curado", contou animado. Dona Maria soube na hora, era um milagre. Os exames seguintes confirmaram: a miocardiopatia havia desaparecido. Os médicos chamaram de remissão espontânea, mas Dona Maria e toda a igreja sabiam a verdade: Deus havia operado o impossível. A lição que mudou uma vida. Hoje, Rafael tem 13 anos, corre e joga futebol e não toma mais nenhum remédio. Dona Maria se tornou uma obreira dedicada na Universal, testemunhando em todos os cultos como a fé em Deus mudou sua história. "Aprendi que quando tudo parece perdido, é ali que Deus age com mais poder", diz ela, emocionada, sempre que sobe ao altar para dar seu testemunho.
O pastor Rodrigues costuma usar a história de Rafael para ensinar uma lição poderosa. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Ele lembra que muitas vezes as pessoas desistem no meio da batalha, mas os milagres acontecem para quem persiste na oração, na obediência e na entrega total a Deus. Rafael agora sonha em ser pastor. Quero ajudar outras pessoas a conhecer esse Deus que me curou, diz ele com os olhos brilhando. Sua história é mais uma prova de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, nada é impossível para quem crê. Os milagres não são do passado. Eles acontecem aqui, agora, para quem não desiste de lutar. E assim, entre lágrimas de gratidão e louvores, a família de Rafael continua firmes na fé, sabendo que quando Deus está no controle, até o coração mais doente pode voltar a bater com vida. A vida de Rafael depois do milagre não foi só uma cura física, mas uma transformação completa. Antes, ele mal conseguia sair da cama sem sentir uma pontada no peito que o deixava sem ar. Agora, não só corria pela quadra de basquete com os amigos, como também passava horas estudando a Bíblia, sedentos por entender cada promessa de Deus. Sua mãe, Dona Maria, não se cansava de contar para todo mundo: meu filho era um morto-vivo, e hoje é um guerreiro de Deus. Mas o maior teste da fé deles ainda estava por vir. Um dia, durante um culto de libertação, Rafael sentiu um peso no coração. Não era dor física, mas uma angústia que ele não conseguia explicar. Ao final da reunião, o pastor fez um chamado. Tem alguém aqui que ainda está carregando alguma amarração do passado? Deus quer te libertar hoje. Rafael sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Com as mãos trêmulas, levantou-se e foi até o altar. Lá entre lágrimas, confessou algo que ninguém na família sabia. Antes de adoecer, ele havia se envolvido com coisas erradas, coisas que o deixavam envergonhado até de lembrar. Pensei que Deus não me perdoaria por isso, ele chorou. O pastor orou com autoridade, quebrando toda a maldição em nome de Jesus. Naquele momento, Rafael sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente invisível se partisse. Foi como se um fardo de 10 anos fosse tirado das minhas costas, ele conta. Dias depois, um exame médico confirmou que ele já sabia no espírito. Seu coração não tinha apenas voltado ao normal, estava mais forte do que nunca. O cardiologista, espantado, disse: isso não é só remissão, é uma regeneração. É como se seu coração tivesse rejuvenescido. Rafael sorriu, sabendo que aquilo era a mão de Deus agindo além da medicina. Agora, toda semana, ele está na Universal, não só como membro, mas como um servo. Ajuda a organizar as cadeiras, recepciona os visitantes com um sorriso que contagia e, quando o pastor permite, dá seu testemunho. Eu era um jovem sem esperança, mas Deus me deu não só a saúde, como um propósito, diz ele, segurando a Bíblia com carinho. Sua família também mudou. Dona Maria, que antes só ia à igreja aos domingos, agora participa dos jejuns e das vigílias. Seu pai, um homem quieto e cético, começou a orar em voz alta pela primeira vez na vida. Se Deus fez isso pelo meu filho, ele pode fazer por qualquer um, ele admite, com a voz embargada. E os milagres não pararam por aí. Uma vizinha de Rafael, que sofria com depressão há anos, ouviu seu testemunho e decidiu ir à Universal. Hoje, ela está livre dos remédios e serve no departamento de louvor. Foi ver a mudança dele que me deu coragem para buscar a minha, ela conta. Rafael sabe que sua história é só o começo. Deus não me curou só para eu ficar bem, mas para eu ser uma prova viva de que ele ainda opera milagres, diz ele, com a convicção de quem já viu o impossível se tornar real. E assim, entre uma oração e outra, ele segue firme, porque agora sua vida não é mais sua. É um testemunho de que, na Igreja Universal, a fé move montanhas, e o amor de Deus restaura até o que parece perdido para sempre. A vida de Rafael se tornou um farol de esperança não só para sua família e vizinhos, mas para muitas pessoas que, como ele, já tinham perdido as esperanças. Um dia, enquanto ele ajudava na distribuição de alimentos no templo, conheceu o Senhor Antônio, um homem de 68 anos que chegava arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Doutor, nenhum mais sabe o que eu tenho, confessou, mostrando as mãos inchadas e deformadas por uma artrite severa que o impedia até de segurar um copo. Rafael não hesitou. Colocou as mãos nos ombros do Senhor Antônio e disse: o mesmo Deus que me curou da dependência química e da depressão pode te curar também. Vamos orar? Antônio, cético mas desesperado, concordou. Naquela noite, durante a corrente de libertação, o pastor fez uma oração específica por ele, declarando a cura em nome de Jesus. No dia seguinte, Antônio acordou com uma dor diferente, não era artrite, mas uma sensação de formigamento nas mãos, como se algo estivesse se mexendo por dentro. Em uma semana, os inchaços começaram a diminuir.
Em um mês, ele voltava ao templo não mais arrastando os pés, mas carregando uma caixa de pães para ajudar na distribuição, as mãos firmes e sem dor. Eu achava que ia morrer assim, sozinho e doente, ele contava com os olhos brilhando. Mas Deus usou esse moço aqui, apontando para Rafael, para me mostrar que ainda tinha um propósito para a minha vida. Enquanto isso, a mãe de Rafael, Dona Maria, que sempre teve problemas de pressão alta e ansiedade, também começou a frequentar as reuniões. Ela, que antes vivia trancada em casa com medo de tudo, agora era uma das primeiras a chegar no templo. Minhas noites eram de pânico, mas depois que meu filho foi curado, eu comecei a ouvir as mensagens e a participar das correntes. Hoje durmo em paz, sem remédios, e até faço parte do grupo de intercessão, ela dizia, segurando a Bíblia com carinho. Deus não só mudou Rafael, ele mudou toda a minha família. Mas o milagre que mais marcou a igreja local aconteceu com a jovem Ana Clara, de 19 anos, que chegou ao templo em uma cadeira de rodas. Um acidente de carro tinha deixado suas pernas paralisadas há 2 anos, e os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Sua avó, uma fiel da Universal, a trouxe numa segunda-feira à noite, durante a reunião de cura. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: "Em nome de Jesus, levante-se e ande", Ana Clara sentiu algo como uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Com lágrimas nos olhos, ela tentou mover os pés, e conseguiu. Primeiro foi um tremor, depois um movimento tímido, até que, apoiada pela avó e por Rafael, que corria para ajudá-la, ela se levantou. A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Eu não tenho palavras para explicar o que aconteceu, Ana Clara dizia, abraçada à avó, enquanto dava seus primeiros passos no altar. Só sei que se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um que acreditar. Rafael, ao ver aquilo, entendeu ainda mais o propósito de sua própria cura. Deus não me tirou das drogas e da depressão só para eu ser feliz. Ele me libertou para eu ser um instrumento nas mãos dele, pensava, enquanto ajudava a levar Ana Clara até o palco para dar seu testemunho. Agora, toda terça-feira, Rafael lidera um grupo de apoio na igreja para dependentes químicos e pessoas com depressão. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me puxou para fora. Se Ele fez por mim, vai fazer por você também, ele diz a cada novo participante, sempre com a mesma convicção que mudou sua vida. E assim, o que começou como um milagre pessoal se transformou em uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Porque na Igreja Universal, quando a fé encontra a obediência, o impossível vira testemunho, e cada vida transformada se torna uma semente de esperança para muitos outros. Ana Clara subiu ao palco com as mãos trêmulas, mas os olhos brilhando de uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus conhece. A plateia, lotada de pessoas que como ela já tinham perdido a esperança, ficou em silêncio absoluto. Ela olhou para Rafael, que lhe deu um sorriso encorajador, como se dissesse: "Você não está sozinha. Deus está aqui. Eu vim aqui hoje para contar que Deus não desiste de ninguém", começou, com a voz firme apesar da emoção. Há 6 meses eu não tinha mais forças para viver. Meu casamento estava destruído. Meu filho de 8 anos chorava todas as noites pedindo pelo pai, que havia nos abandonado. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Cheguei a pensar que a morte seria um alívio, até que uma irmã da igreja me convidou para vir a um culto. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Naquela noite o pastor falou exatamente o que eu precisava ouvir: Deus não muda o passado, mas Ele pode reescrever o seu futuro. Eu caí no chão, chorando como nunca tinha chorado. E ali, entre lágrimas, fiz um trato com Deus: se o Senhor me der uma segunda chance, eu vou servir a Ti pelo resto da minha vida. O auditório inteiro estava com os olhos cheios d'água. Muitas mãos se levantaram em sinal de identificação. Uma semana depois, meu ex-marido, que há 2 anos não dava notícias, apareceu na porta da minha casa. Não foi fácil, mas hoje estamos em terapia de casal na igreja, e meu filho finalmente voltou a sorrir. Ela segurou o microfone com mais força. Mas o maior milagre não foi só a restauração da minha família. Foi Deus me mostrar que, mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele está preparando algo novo. Enquanto Ana Clara descia do palco, uma mulher na última fileira se levantou, chorando sem parar. Era a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que há 10 anos não via a filha, viciada em crack. Ela se aproximou de Rafael, segurando um papel amassado com o endereço. "Meu filho, eu ouvi o testemunho deles e não aguentei mais ficar calada. Minha filha está nesse endereço, em um lugar horrível. Eu já tentei de tudo, mas hoje eu sinto que Deus está me dizendo para buscar ajuda aqui." Rafael não hesitou. Pegou o papel, olhou nos olhos dela e disse: "Vem comigo. Hoje mesmo a gente vai até lá. Deus já está agindo."
E foi assim que naquela mesma noite, uma equipe da igreja, liderada por Rafael e pelo pastor, foi até o local indicado. O que encontraram foi de partir o coração, uma casa abandonada, cheia de gente destruída pelas drogas. Entre eles estava Júlia, a filha de Dona Maria, esquelética, com olheiras fundas e um olhar vazio. Mãe, ela murmurou como se não acreditasse que aquilo era real. Dona Maria abraçou a filha com uma força que só o amor de mãe tem, enquanto as lágrimas molhavam os ombros uma da outra. Minha filha, Deus te trouxe de volta. Agora a gente vai começar tudo de novo. Júlia foi levada para um centro de recuperação mantido pela igreja, onde, além do tratamento, recebeu acolhimento espiritual. Nos cultos, ela ouvia histórias como a de Rafael e Ana Clara, e aos poucos, a esperança foi voltando. 3 meses depois, Júlia subiu ao mesmo palco onde sua mãe havia chorado. Desta vez era ela quem segurava o microfone, com um brilho nos olhos que há muito tempo havia se apagado. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus e a essa igreja. Hoje eu tenho um emprego, minha mãe não chora mais, e pela primeira vez em anos, eu olho no espelho e não tenho vergonha de quem sou. Enquanto ela falava, Rafael, no fundo do auditório, sorria com os olhos cheios de lágrimas. Isso aqui não é obra minha, Senhor. É sua. Use a minha vida para trazer mais almas para ti, orava em silêncio. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias que a gente ouve. São realidades que a gente vive. E cada vida resgatada é a prova de que quando a gente entrega os pedaços quebrados nas mãos de Deus, Ele não só conserta, Ele transforma tudo em algo muito maior do que a gente jamais imaginou. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam no templo, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Seus cabelos desalinhados escondiam um rosto marcado por noites em claro, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, a terceira carta de despejo que recebia em 2 meses. Ela não queria estar ali. Na verdade, havia passado anos criticando a fé dos outros, dizendo que Deus não resolve conta de luz nem enche geladeira. Mas quando o desespero bate à porta, até os mais céticos acabam procurando uma saída. E foi assim que, depois de ver o testemunho da moça no púlpito, algo dentro dela estalou. Se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? Marisa sentou-se no último banco, longe dos olhares, mas não longe o suficiente para passar despercebida. Uma obreira, a irmã Cláudia, aproximou-se com um sorriso tão genuíno que fez Marisa baixar a guarda por um segundo. Você parece que precisa de um abraço, disse a irmã Cláudia, estendendo os braços sem esperar resposta. E foi naquele abraço apertado, com cheiro de perfume barato e suor de luta, que Marisa sentiu algo que há anos não experimentava: esperança. Não uma esperança vaga daquelas que a gente joga para o futuro como um dado, mas uma certeza quente no peito, como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo escuro. Eu não sei nem por onde começar, confessou Marisa, a voz embargada. Minha vida é um lixo. Dívidas, solidão, até minha filha não quer mais saber de mim. A irmã Cláudia não deu sermão. Não falou em merecimento nem em karma. Apenas segurou suas mãos e disse: então começa pelo único lugar que importa, nos braços de Jesus. Ele não está esperando você se arrumar para te receber. Ele quer você assim, hoje. E foi assim que naquela noite Marisa fez algo que jurara nunca fazer. Ajoelhou-se no altar, chorou como uma criança e entregou os cacos da sua vida para Deus. Não foi bonito. Não foi poético. Foi real, feio, dolorido e necessário. Nos dias que seguiram, as coisas não mudaram da noite para o dia. As dívidas ainda estavam lá, a filha ainda não atendia suas ligações, e o medo de dormir na rua ainda a acordava de madrugada. Mas agora, toda terça-feira, Marisa estava no templo. E toda terça-feira, ela ouvia o pastor dizer: Deus não está adiantado nem atrasado. Ele está na hora certa. Até que numa quarta-feira comum, enquanto arrumava a cama no quartinho alugado que havia conseguido, graças a uma irmã da igreja que lhe ofereceu um canto na casa, o telefone tocou. Era a filha. Mãe, eu tive um sonho com a senhora ontem, a voz da menina tremia do outro lado da linha. Sonhei que a senhora estava sorrindo, e tinha uma luz atrás de você. Aí acordei com uma paz que não sinto faz tempo. Marisa segurou o aparelho com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Minha filha, eu mudei. Não sou mais aquela mãe que você conheceu. Deus está me consertando. E foi ali, naquele diálogo simples, que o milagre se completou. Não foi só a reconciliação com a filha, nem o emprego que apareceu uma semana depois, nem mesmo o aluguel que foi pago por um irmão da igreja que sentiu no coração, para ajudá-la. Foi a certeza de que quando a gente para de lutar sozinho e deixa Deus entrar, Ele não só repara o que está quebrado,
ele reescreve a história. Hoje Marisa está no púlpito. Não para contar um final feliz, mas para gritar que o milagre ainda está acontecendo. Porque na Universal, as histórias não terminam com "e viveram felizes para sempre". Elas continuam, dia após dia, com pessoas reais, lutas reais e um Deus que nunca desiste de ninguém. E lá no fundo do auditório, Rafael, o mesmo que orara em silêncio semanas antes, sorri mais uma vez. Senhor, é assim que o Senhor quer. Um de cada vez até que todos saibam que o impossível tem endereço certo. O milagre não parou ali. Naquela manhã, enquanto Marisa compartilhava seu testemunho, Rafael sentiu o coração arder. Não era apenas a história dela que o comovia, mas a certeza de que Deus estava tecendo algo maior. Semanas depois, ao abrir a porta de seu pequeno apartamento, Marisa encontrou um envelope sem remetente. Dentro, um cheque com o valor exato para quitar suas últimas dívidas e uma nota: Deus não esquece das suas promessas. Um irmão que você ainda não conhece. Mas o maior milagre não foi o dinheiro. Foi a transformação. Marisa, que antes se encolhia nas últimas fileiras da igreja, agora liderava um grupo de oração para mulheres em crise. Rafael, que orara por ela em silêncio, viu sua própria fé renascer ao perceber que Deus usará suas lágrimas como semente. E na Universal, onde histórias como a dela se multiplicavam, o impossível ganhou um novo nome: fidelidade. Reflexão final. A vida não nos promete ausência de tempestades, mas um porto que nunca fecha. Marisa aprendeu que milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, quando esvaziados de nossas forças, finalmente deixamos seus dedos reescreverem nossas feridas em propósito. Lição: Deus não muda as circunstâncias para depois transformar o coração. Ele transforma o coração para que nas mesmas circunstâncias vejamos seu milagre. E assim o felizes para sempre deixa de ser um final, e torna-se um convite diário a confiar que, com ele, até os escombros viram alicerces.